Agora, quando a gente começa a se preocupar em controlar o nosso orçamento, né? A gente vai lá olhar entradas e saídas, entradas e saídas. E às vezes chega um momento que você fala, meu Deus, eu não tenho mais de onde cortar. Eu já olhei as minhas despesas, já vi o que é excesso, já vi o que eu posso dar uma reduzida, já matei as raposinhas que eu tinha aqui, né? E não tem mais de onde cortar. Nesse momento, é muito importante você ter essa organização e não se desespere. Isso é sinal que você tem que buscar mais renda. Isso é normal. E hoje em dia, eu acredito que mesmo as pessoas que têm salário fixo vão ter que passar pela experiência de buscar renda extra. Por quê, gente? Os salários, eles vão reajustar geralmente de acordo com o índice de inflação. Fora se você tem aumentos por mérito ou promoções no seu trabalho, você consegue ajustar o salário ali, o índice anual, né, o dissídio, que é o que eles falam, geralmente é ajustado pela inflação. Mas, quando não acontece isso, você pode ter um aumento maior, mas é muito raro, a maioria das vezes é pela inflação, né? E as coisas da gente? Nossa conta do supermercado, a escola dos filhos, a sua academia, isso aumenta muito mais do que a inflação. Então chega uma hora que mesmo o aumento do seu salário, ele não é suficiente mais para manter o seu padrão de vida. E aí você tem que buscar, de alguma forma, renda extra. Se você trabalha sozinha, ou melhor, se você trabalha, né, por conta, você é uma empreendedora, uma autônoma ou tem uma empresa, é a mesma coisa. Você não consegue reajustar os seus preços de forma que o índice, né, de aumento seja muito maior do que o índice de inflação. A não ser que você agregue valor nisso, aí você consegue aumentar. Então, e aí você tem também que ter esse talento da forma de vender. Então, essa inteligência para que a gente possa aumentar a renda, ela é necessária o tempo inteiro. Porque se tem uma coisa que é certa, gente, a inflação tá baixa só lá nos índices econômicos. Na nossa vida, essa inflação é muito maior e a gente não pode perder o poder de compra. Oi, Bom Thiago, dia! bom dia! Ô, tia, eu tava falando aqui para o pessoal que chega uma hora que mesmo quem é CLT, que tem lá a sua renda fixa todo mês, que o nosso custo de vida, ele não aumenta conforme o índice de inflação, né? A gente está aí com uma inflação projetada no ano de menos de 2%. E não adianta achar que os nossos custos, nossas despesas mensais, supermercado, condomínio, academia de ginástica, escola do filho, coisas de beleza, né, para as mulheres e tal, mesmo as roupas. Gente, isso não vai aumentar só 2% ao ano. Essas coisas aumentam mais. Eu acho que está todo mundo sentindo que no supermercado, nossa, subiu muito, né, as despesas. E aí, o que a gente tem que fazer? Não dá para chegar lá na porta do chefe e falar assim, olha, então, o supermercado subiu muito, não dá para o dissídio ser só 3% ao ano, né? Porque é isso que vai aumentar o salário da moçada, vai ser 3% ao ano, quando for, porque tem empresa que paga só o índice da inflação. Mesma coisa para preço, se a gente não tiver, quem empreende, quem é empreendedora, não tiver a inteligência de fazer os combinados, agregar mais valor e realmente poder cobrar mais, o reajuste do preço não dá para subir muito acima disso. Então, o talento de vendas, que é aquela venda que a pessoa agradece por estar comprando, de tão inteligente que foi feita a coisa, do método, né, que tem, ele é cada vez mais necessário, porque, ou então a gente vai cada ano que passa e perdendo o padrão de vida, e não é isso que a gente quer, né? A gente quer poder Sem viver dúvida. melhor. E aí eu queria que você falasse então para mim que você é mestre nisso. O Thiago, gente, ele é tão mestre em venda que eu nunca vi um cara que trabalha com vendas ser tão querido. É uma pessoa que de norte a sul desse país tem fãs. Então, Thiago, queria que você falasse um pouquinho para a gente do seu método, né? Eu sou uma aprendiz, estou aí nessa luta para chegar nesse nível de poder ter esse talento todo para vendas também. Vamos lá. Obrigado, Lisa, pelas palavras. O que acontece é que eu acredito que a grande maioria das pessoas, elas
invertem a questão da relação cliente-vendedor. E tem muita gente que empurra produto no cliente. Tem muita gente que tem aquela sensação de que tem que empurrar porque o gerente passou uma meta para você, principalmente quem trabalha em banco, esse tipo de coisa, sabe o que eu estou falando. Você acaba trabalhando com algo que nem você acredita, muitas vezes, e você se sente ali pressionado, porque você tem que bater meta para que você não seja mandado embora, ou para que você ganhe ali sua comissão, seu dinheiro, até porque você tem que manter a escola do seu filho, etc. E aí deixa de ser algo que é prazeroso e passa a ser um trabalho que é muito doloroso, porque você não quer empurrar um produto em alguém e depois você vai ao shopping para você jantar com o seu esposo e você encontra a pessoa ali, você quer desviar de corredor. Eu sei porque eu já tive vendedores da minha equipe. Eu tinha um vendedor que trabalhava numa escola de computação, inclusive muito conhecida aqui em Campinas antigamente, hoje não sei nem se existe mais, ficava ali na Aquidaban, que você sabe o que eu estou falando. Aham. E o que acontece? Eles mentiam para as pessoas e lá dentro eles sabiam que eles mentiam, porque eles falavam que a pessoa ia ganhar uma coisa e chegava lá na hora era outra. Mas era para meninada, informática na época, as pessoas iam, algumas concluíam que tinha uma questão de que era assim, parabéns, você ganhou um curso. Aí você chegava na escola, falava assim, agora você só tem que pagar pelo material. E o material é R$ 150 por mês. Aí falava, poxa, não está fechando essa conta. Aí essa pessoa ficava frustrada, enfim. E esse meu amigo que trabalhou comigo, ele morava em Piracicaba. E ele falou que teve uma época que ele não conseguia ir no shopping. Porque ele ia para o shopping, passava uma dessas pessoas no corredor, tinha que desviar para o outro, dali a pouco ele via no outro e começou a ficar muito constrangedor, não aguentou mais, ele saiu. E o que eu acho que é muito importante, Lisa, é a gente entender que a profissão de vendas, ela é uma profissão muito rica. A profissão de vendas, seja para uma pessoa, seja para uma consultora financeira, seja para um médico, seja para um advogado, é o grande diferencial que você pode ter na sua vida, o que muda completamente a vida de qualquer profissional é a habilidade dele em vendas. E isso tem que ter, você tem que ter clareza disso, você tem que saber disso. Você não pode falar assim, não, vendas é para quem é vendedor. Muito pelo contrário. O vendedor, vendas é obrigação. Para quem não é vendedor, então quem está aqui assistindo a gente que não é vendedor, entenda o seguinte, a habilidade de vendas pode te levar muito mais alto do que você iria na sua carreira se não fosse com vendas. Então, existem alguns passos, existem métodos, existem técnicas para você conseguir conquistar isso. E uma das coisas que eu gosto muito, Lisa, é o que a gente chama de vender sem parecer que você está vendendo. Eu vi que você até comentou nos stories, eu compartilhei, que é basicamente, como você falou, adorei a maneira que você falou, é vender sem ser chato. É isso mesmo. Ó, a Gi tá aqui, a Mari, oi Gi, oi Ó, Mari. Gi, tá aí. É isso aí. Então o que A Cris acontece? Gasal também entrou. Seja bem-vinda, querida. Legal. Vender sem ser chato. Você não precisa ser chato para vender. Você não precisa ficar no pé das pessoas para fazer vendas. Existem maneiras de você fazer isso. E eu trago muito isso para a relação de casal. Muitas vezes você vê um casal, imagina um casal que se separa. E aí talvez, aliás, nem vou falar de separação, para um casal que quer se relacionar. Se, imagina que a moça, se ela fica ali mandando mensagem toda hora para o rapaz, e ela fica ligando toda hora para o rapaz, e ela fala aqui, você não vai passar aqui de dia, você não vai passar aqui de tarde, o que você vai fazer de noite, onde que você estava ontem? Sabe o que vai acontecer? Esse rapaz, ele vai fugir, ele vai cair fora, ele fala assim, imagina, eu namoro com essa moça, a gente casa, a gente ter filho, eu viver 50 anos da minha vida desse jeito. Não dá. Então eu vou sair. O que ela está fazendo? Ela está tão ansiosa em querer que ele vá até ela, que ela espanta ele. E tem uma outra maneira. Tem aquela moça que ela conheceu o rapaz, mas ao invés dela ficar mandando mensagem toda hora, perguntando um monte de coisas, ela faz o seguinte, ela vai para a academia cedo, aí ela posta lá nos stories dela que ela treinou, aí depois de tarde que ela está almoçando num lugar bacana,
depois ela, ao invés de ficar puxando a pessoa, ela fica tendo um perfil atraente. E o perfil atraente é o que faz com que as pessoas venham até você. É o que eu chamo de personalidade magnética. Personalidade magnética é o que faz com que você, quando estiver num evento, daqui a pouco tem uma rodinha em volta de você. Por alguma razão X, tem uma rodinha em volta de você. Esteja você falando de vendas, de finanças, falando de negócios, da vida, mas vai ter. Por quê? Porque você é uma pessoa agradável, porque você não é pessoa que está ali falando mal da vida dos outros, apesar, né, Lisa, que se falar mal, também junta a gente em volta para saber o que é também. Mas aí também Então, tem que ver a qualidade do público, né, tem Tiago? que ver a qualidade do público, é exatamente isso. Inclusive, vou até fazer um post bem interessante que uma pessoa falou o seguinte, Lisa, eu fiz uma pergunta sobre vendas e aí eu tinha perguntado o seguinte, por que você acredita que você não vende mais? E teve respostas incríveis. Eu O pessoal que lembro falou desse assim, post. exato, tem respostas incríveis. Tem uma pessoa que falou o seguinte, eu não vendo mais porque eu não tomo vergonha na cara de estudar vendas e eu já sei disso. Falei, eita, essa já, essa vai se mexer. Eu Vai. sinto na resposta que a pessoa vai se mexer. E tem outras que falaram assim, eu não vendo mais porque eu não entendo de funil de vendas. Eu não vendo mais porque teve um curso que eu fiz que eu não aprendi nada. Eu falei, gente, se cada curso que eu fiz que eu não aprendesse nada, eu desistisse, nossa, eu posso te passar, só esse mês, Lisa, só esse mês, eu fiz investimento de algo em torno de 30 mil reais só de curso. Só esse mês agora, hoje é dia 9. A gente Não. está falando de um pouquinho mais de uma semana. Então, assim, e de vendas. Tem curso de vendas, tem de outras Ô, coisas. Tiago, Então, aí deixa eu só abrir um parênteses, né? tá. Porque muitas vezes o pessoal fala assim, eu vou trabalhar prestando serviços, ou vou trabalhar ensinando as pessoas. Né? Uma vez eu ouvi dizer assim, que nada dá mais dinheiro do que vender palavras. E eu falo assim, gente, todo negócio tem suas despesas, seus custos. Tiago é um expert em vendas, falando pra gente que investiu 30 mil reais em treinamento de vendas. E não adianta, se a gente não faz esse investimento, nós não precisamos comprar estoque, né, Ti? Mas a gente Claro. tem que investir pesado. E às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas quanto custa o seu trabalho? O trabalho custa o conhecimento que a gente adquire com o tempo, com a experiência e com os treinamentos. Então, a gente tem sim uma despesa alta para manter e melhorar cada vez mais o nível de atendimento. Muito legal. Perfeito, Lisa. Perfeito. E por que eu invisto em mim? Não é porque eu não sei sobre vendas, é porque eu quero ser o melhor em vendas. Quando eu falo o melhor, não é uma referência do bairro, não é referência da minha família, não é nem uma referência da cidade. Eu quero ser o melhor em vendas. Eu quero ser a pessoa que seja impossível de alguém passar por mim, nós fazermos um trabalho de venda e ela não arrebentar em vendas. Só se ela não fizer. Se ela não fizer também, aí eu não tenho o que fazer por ela. Mas eu vou ajudá-la. E por que eu te falo isso, Lisa? Isso é ter uma personalidade magnética. É Legal. você se tornar tão boa, tão qualificada, tão profissional, conhecer tanto de pessoas, que vendas é conhecer de pessoas, que as pessoas querem estar contigo, ela quer pagar para te ouvir, ela quer estar junto contigo. Se você lançar um curso, falar, eu tenho um curso, vai ser um curso de um dia inteiro, vai pagar, sei lá, R$ 500, a gente vai passar o dia inteiro fazendo treinamento de vendas. Eu não tenho esse curso, mas se eu lançar, eu tenho uma fila de gente que tem interesse nesse produto. Então, e eu nunca fui a pessoa, você me conhece, de estar à frente. Eu sempre fui a pessoa de bastidores. Por quê? Porque o meu objetivo não é eu mostrar que eu estou acima. Não, é o contrário. O meu objetivo é pegar uma pessoa, às vezes que está aqui, trabalhar com ela para que ela esteja aqui. É isso que me dá satisfação. Você me conhece por causa de clientes meus que alavancaram as vendas a partir do meu trabalho. É verdade. Não foi porque você... outro dia eu voltei a gente foi viajar para a Europa, quando a gente voltou, eu lembro que o pessoal falou assim, nossa, agora você vai vender muito, porque você foi para Paris, agora as pessoas vão olhar e vão querer pagar bastante. Eu falei, cara, deixa eu te explicar uma coisa. O que vende não sou eu ir para Paris. O que vende é o meu cliente
que morava numa casinha apertada de 2 dormitórios, ele para Paris. Porque aí ele vai falar o seguinte: minha vida era assim, quando eu conheci o Thiago, a gente trabalhou, fez uma mentoria, alavancou minha venda, hoje eu fui para Paris. Aí outras pessoas que também querem ir para Paris falam: eu tenho que fazer mentoria com o Thiago. Então, às vezes a gente tem que tirar o ego nosso para levar para o nosso cliente, para o nosso amigo, para o nosso parceiro. Porque quando você entende isso, aí isso é muito importante, Elisa. Até se alguém estiver anotando aí, é importante anotar aqui agora. Você tem 2 opções quando a gente fala de vendas. Você pode fechar um negócio ou você pode abrir um relacionamento. E quando você abre um relacionamento, isso é rico, isso é para a sua vida inteira. Isso não é para um produto que você vendeu. Se você é honesto, se você é competente e se você realmente entende de pessoas, toda venda sua é a possibilidade de ter um relacionamento para 5, 10, 20 anos. Não é um projeto. Às vezes um projeto não flui da maneira que você pensou. Aprendi com o Pedro Superti recentemente algo, a gente estava falando e ele falou o seguinte para mim: tem uma diferença, Thiago, entre esperança e expectativa. Falei: eita, lá vai, né? Agora essa vai ser boa. O que acontece? O que é esperança? Esperança, Lisa, é, por exemplo, uma pessoa que está aqui assistindo a live que fala assim: eu quero, olha isso, eu quero vencer na minha vida, eu quero andar de carro novo, eu quero ter dinheiro investido, eu quero montar minha empresa, eu quero ter uma estrutura. A pessoa fala isso para você. Legal. Só que daí ela faz, por exemplo, um curso e ela fala: agora eu vou vender 50 produtos aqui. Vou vender 50 produtos. E ela não vende. O que acontece? Ela está com a expectativa de vender 50 cursos. Essa expectativa é o que você acha que é certo. E se você soubesse o que é certo, você já estava lá em cima. Você não sabe. Você tem que ser humilde para entender que as pessoas que já chegaram vão te ensinar como é que é o negócio. E vão te ensinar como é que é cair, como é que é dar errado. Porque não tem esse negócio de eu fui lá, eu fiz e deu certo. Esquece isso. Você vai fazer e vai dar errado. Aí você vai fazer de novo e vai dar errado de novo. Aí você vai fazer e vai dar errado de novo. Quando você tiver feito a terceira, quarta, quinta, 10ª vez, você vai acertar. Aí você vai fazer de novo, vai melhorar mais um pouquinho. Aí você começa a ter resultado. E para gerar renda, né, Lisa? A gente sabe muito bem disso. Tem muitas formas de você gerar renda. Só que se você não respeitar um processo, se você não respeitar que você tem que crescer, que você não vai ficar milionário de um dia para o outro, que você não vai... Por que tanta gente cai em golpe? Por causa disso daí. Ah, não, porque agora pintou uma oportunidade. Imagina, né? A cunhada dela é, quem sabe, a melhor oportunidade de negócios do mundo. Aí ela vai lá, pega o dinheirinho suado dela e fala assim: agora eu vou acreditar nesse negócio aqui. Pum! Perdeu. Só que daí passa um ano, Liz, ao invés dela estudar, guardar um pouquinho, investir, vai fazer curso? Faz curso de vendas, de investimento, de marketing. É isso que você tem que fazer. Aí não, ela não faz. Pega o dinheiro, agora vai dar certo. Porque eu vi uma pessoa, a pessoa, pum, joga, perde o dinheiro de novo. Então você está sempre recomeçando. Porque sempre você zerou de novo. Na verdade, não é nem zerou, você negativou. Aí você tem que trabalhar para pagar o que você fez lá atrás. E tem uma coisa muito importante, né, Thiago? Aliás, você falou assim, umas coisas que já foi me poupando um monte de luzinha aqui, né? A primeira de todas que você falou, e eu acho que isso vale muito a gente passar essa mensagem, você falou assim: estou investindo porque eu quero ser o melhor, eu não quero ser o melhor do bairro. Você não falou pra gente a referência, mas isso me transmitiu de que você é uma pessoa que empreende num negócio que você tem poucas pessoas com você, e não importa o tamanho da sua empresa, você tem uma gestão estratégica de grandes empresas, você tem uma visão para o seu negócio. Então, isso é bárbaro. E eu falo muito isso, né? Aliás, você sabe, você me conhece, que eu quero trazer as práticas corporativas para os pequenos e médios, né, empreendimentos, porque é isso que faz a gente ter o guia, né? Então, ter a visão de onde você quer chegar, maravilhoso. Outra coisa que você falou e que eu sou muito prova viva, né? Às vezes o projeto não é o mais importante, mas o que você abre o relacionamento. E nós temos essa história, né?
O Thiago foi humilde de ser o meu mentor, né? Dos grandes nomes que ele trabalha. Eu falei assim, Thiago, você aceita ser meu mentor? E o nosso projeto naquele momento não deu certo, mas temos aí um projeto de vida juntos, né? Hoje você é referência para todo e qualquer andamento que eu faço, e isso é muito legal. Por quê? É a confiança, a expertise, ou seja, a sua venda pessoal, do seu conhecimento, do que você é, ela foi feita. E a partir daquele momento, você se torna referência, né? Você se tornou para mim, eu posso me tornar para o meu cliente, e eu espero que todos aqui se tornem essa referência, porque você mostrou o quanto você é sério, tem conhecimento e autoridade. Então, mais do que fechar aquele negócio, e é por isso que a pessoa acaba se tornando tão querida, né? Porque ela vai ser consultada o tempo inteiro, né? Por conta do conhecimento que ela mostra e da seriedade, né? Quanto mais confiança a gente passa, mais fácil fica vender. Sim, e é exatamente isso, Lisa. É exatamente isso. Por quê? Fala, Cris. Beijo, querido. Ó, o Cris está aí. O que acontece? Quando as pessoas, quando elas procuram por uma oportunidade, o que você procura? Quando você vai contratar alguém, você procura alguém sério. Sério não é sisudo, não é cara feia, não. Sério é uma pessoa que cumpre com os compromissos. Sério é uma pessoa que você marca com ela em um lugar e você tem expectativa de que ela vai estar lá. Sério é uma pessoa que você... Eu não tenho dúvidas nenhuma de que a Liz estaria aqui às 7h45, ela não tem dúvida nenhuma de que eu estaria. Ou seja, isso, muita gente fala, Lisa, sobre reciprocidade, tá? De você entregar para você receber. Então, eu te entrego o conteúdo, você por gratidão vai e compra meu curso. Isso não é reciprocidade. Isso é geração de autoridade gratuita. Isso é outra coisa. Reciprocidade é o seguinte, eu não me atraso para o compromisso que eu tenho com a Lisa, porque eu sei que quando eu tiver um compromisso com ela, que eu marcar, ela também não vai se atrasar. Isso é reciprocidade. É uma via reta. A gente faz a mesma maneira. Reciprocidade é uma pessoa que mente para outra, a outra mente para uma também. Reciprocidade acaba sendo isso. É você entregar na mesma moeda. Então, o que eu percebo? Que as pessoas elas querem vender, só que elas não querem seguir os atributos de quem faz vendas. Então, por exemplo, o que precisa para comprar um produto? Eu preciso confiar, tem que fazer sentido para mim e eu tenho que me conectar ali com o que aquilo vai fazer transformação para mim. Aí eu falo, você é confiável? Você marca o horário e você cumpre? Você fala para a pessoa que um produto faz alguma coisa, mas você deixa ali sabe as letras miúdas? E você deixa uma letra miúda que a pessoa só vai descobrir depois? Então é melhor você falar tudo que tiver de falar. O meu pai falava isso, Liz, ele falava o seguinte, carro velho, você vende falando dos defeitos. Era uma piada do meu pai, que era o seguinte, na época ele tinha um Del Rey, foi vender, ele falou assim, eu não tenho que falar que o Del Rey é bom, as pessoas sabem que o Del Rey é bom, o que eu tenho que falar é o seguinte, ó, tem hora que o escapamento faz um barulhinho, tem isso daqui, isso aqui, você quer? Então, vai e compra. O que acontece? A pessoa que está comprando, ela se sente segura, Você tem que entender que muitas vezes a venda é inverso ao que você pensa. Você acha que a venda é pegar essa garrafinha aqui e falar assim, olha, essa garrafa aqui, ela é preta, ela é fosca, ela é térmica, ela é isso, ela é aquilo e tal. Aí o cliente vai comprar. O cliente comprou. Ele colocou água gelada. Passou meia hora, a água não está gelada da maneira que ele estava esperando, ele vai ligar para você e falar assim, pô, essa garrafa é uma porcaria, você falou que ela é térmica e ela não está segurando a temperatura. Então, o que acontece? Faz o contrário. Fala assim, olha, eu tenho uma garrafa, deixa eu te explicar. Ela é incrível, ela é muito bonita, ela é super útil, mas ó, deixa eu já te adiantar. Não é que elas vai segurar mais a temperatura. Então, é muito importante para você, eu uso bastante. Aí o cliente vai sentir... Oi, Lucy. O cliente vai sentir segurança em você e vai comprar. E se ela segura um pouquinho a temperatura, ele vai falar assim, poxa, ainda vai mandar mensagem para você e falar assim, Lisa, você falou que não segura? Segura sim, a minha água está geladinha. Você tem que inverter a responsabilidade da venda. Presta bastante atenção, todo mundo que está aqui. Vender não é falar todos os benefícios que tem um produto.
Vender é você falar os benefícios o suficiente para a pessoa pagar, fazer a compra. Depois você entrega os benefícios. Quando a Lisa, quando a gente iniciou o nosso processo de mentoria, quando ela me procurou na época, eu não lembro exatamente, Lisa, o que eu passei para você, mas eu posso garantir para vocês que a gente teve mais encontros do que o que a gente combinou lá atrás. Por quê? Porque eu não vou falar para a Lisa que se ela precisar, ela pode me ligar. Eu não vou falar para a Lisa que se ela precisar, ela pode me chamar no WhatsApp. Não. Eu vou falar para ela só o suficiente para ela adquirir, para ela contratar a mentoria. O seu caso foi diferente, né, Lisa? A gente já estava se relacionando ali. Mas eu não vou entregar, porque quando ela adquirir e ela perceber que eu vou entregar mais, que eu vou marcar com ela, que eu vou buscar alguma maneira da gente fazer, ela vai falar, poxa, tá entregando muito mais para mim. Se você fizer isso com o seu cliente, você não vai mais ter cliente, você vai ter fã. E quem tem fã é para a vida inteira. Porque recentemente o que aconteceu comigo, Lisa? Isso foi muito legal. Uma pessoa que me conhece, que trabalhou comigo há 7 anos, 8 anos atrás, eu nem tinha empresa nessa época, ela me ligou, não sei nem como ela conseguiu meu telefone, ela me ligou, atendi. Ele falou o seguinte, eu vi que você está trabalhando com vendas e tal, tudo. Eu vi que você está trabalhando como corretor. Eu queria saber, eu quero comprar um apartamento com você, aí em Campinas. Tem como a gente marcar? Aí eu falei para ele, cara, eu não sou corretor, não. Acho que você viu alguma coisa no Instagram, no Facebook. Eu não sou corretor, posso te indicar para você falar com alguém. E ele falou exatamente essa frase para mim. Ele falou, ó, eu não confio em corretor. Por isso que eu só compraria se fosse com você. Mas agora eu vou pesquisar, me passa alguém de confiança e tal. Então, foi uma pessoa que trabalhou comigo, não era nem cliente, que trabalhou comigo há 7, 8 anos atrás. Então, o que você faz, ele é uma corrida, é uma maratona, é uma corrida de 40 quilômetros, 200 quilômetros, é um triatlo, é longo prazo. Se você tentar vender para levar uma vantagem curta ali, eu vendo um produto que não é bem aquele negócio. Tem gente que fala isso de vendas, Lisa. A pessoa fala assim, vender é vender areia no deserto. O bom vendedor vende areia no deserto. O bom vendedor vende gelo para esquimó. Para ser vendedor tem que ter lábia. As pessoas falam isso. É exatamente o oposto disso. Se você vender gelo para o esquimó fala assim que você é mentiroso e acabou ali a sua venda. E as pessoas vão ficar sabendo disso. Se você vender areia no deserto, você é pilantra e vai acontecer isso. Então para com esse negócio, para com essa questão de achar que venda é malandragem. Venda não é malandragem. O Thiago Concer, ele fala o seguinte, me mostre um vendedor que estudou tanto quanto um médico e eu te apresento um milionário. E eu acredito nisso 100%. Por isso, invisto cada vez mais nisso. E assim, a gente está só começando. A gente está só começando. Você vai entender. A gente vai criar agora um grupo de mentoria, um grupo de mastermind. As pessoas que não entrarem nesse grupo de mastermind de vendas agora, enquanto ainda vai estar barato, enquanto ainda vai ser possível, daqui a 1 ano, 2 anos, a pessoa fala assim, cara, eu não acredito que lá atrás eu não aproveitei, eu não entrei, eu tive a oportunidade e eu olhei e não fui. E agora está todo mundo lá em cima. Então, mostra isso para as pessoas. Como que você mostra isso? Você mostra isso fazendo. Porque se o seu parente fala para você o seguinte, isso não dá certo, a pessoa fala para a Gi trabalha lá com bolo, com doce, com confeitaria, a pessoa fala assim para a Gi, olha, esse negócio não dá certo, para com isso que isso não dá certo. O parente, ele está certo ou ele está errado? Nenhum, nem outro. Se a Gi errar, se a Gi não organizar o fluxo de caixa, se a Gi não estudar marketing, venda, se não aprender a entregar aquilo para o público, ela fracassou. Se a Gi estudar, se comprometer, fizer a parte dela, ela decolou, ela vai embora. Ou seja, presta atenção, para de ficar frustrado com o que o parente falou para você que dá certo ou que não dá. O que o parente sabe? Não sabe nada. Se soubesse, o negócio dele estava bombando, ele não sabe nada. O que ele fala isso para você porque ele se sente mal de ver você empreendendo, de ver você arriscando, se for pai e mãe, de ver você correndo risco, porque empreender é ousar, e ousar é arriscado de certa maneira, então ele tem medo de ver isso daí. Seja você CLT,
seja você dono de negócio, seja você, tanto faz o que você é, você vai ter que vender. E vender, aprender vendas e estudar sobre vendas, né, Lisa? Estudar sobre vendas, estudar sobre finanças, estudar sobre gestão, não é você gastar dinheiro, é você investir em você. Se você, eu vou dizer uma coisa para você, imagina que você trabalha no mercado aí e você ganha R$ 3.000 por mês. No dia em que você entender que você tem que se organizar financeiramente, aprender marketing e vendas, o próximo emprego, não estou nem falando de empreender, tá? Que às vezes eu falo de empreender, a pessoa vai... Não, o próximo emprego que você vai ter vai ser de 5, 6 mil reais. Próximo Exatamente. emprego. Empreender não é ter empresa. Empreender é você investir em você para você ter uma vida melhor. Aí muda completamente o jogo. E eu vou completar, né, Thiago? Eu falo que a gente tem 3 formas de empreender, né? Um é o jeito clássico, né, dos empresários, criar empresas. O outro é empreender sendo autônomo, que tem gente que ainda não entendeu que ser autônomo é empreender, sim. E a outra é sendo empregado. Você é o intraempreendedorismo, que tanto falo. E mais do que nunca, principalmente nessa época de pandemia, as pessoas que estão bem dentro das empresas são as pessoas que tomam o negócio como delas. Existe um trabalho de cultura que as empresas estão investindo muito dinheiro em consultorias e tudo mais, para nada mais colocar na cabeça daquele colaborador de que ele tem que entender o negócio como se fosse dele. A gente está mudando muito o tipo de relação de trabalho. E, gente, não tem como. Se você, o que é venda no final do dia, né? É você transmitir com muita segurança o conhecimento do que você está se propondo a passar. Então, se você vende, né, Thiago, sei lá, colchão, e você fala, né? Tanto é que algumas lojas de colchões, o pessoal tá lá de jaleco, que é para transmitir seriedade, e aí fala daquele colchão com muita propriedade, sem falar demais. Eu passei recentemente, Thiago, por um processo de cotação de consultoria. Estava contratando uma consultoria para mim. E você sabe qual foi a consultoria que eu falei, putz, essa não vai ter continuidade no processo de cotação que eu estava fazendo? A que o vendedor mais falou. Então, tem hora que o vendedor, e o Thiago é mestre nisso, né? Ele tem que ouvir. Ele tem mais que ouvir do que falar. E as pessoas acham que a venda, às vezes, é você ficar falando do produto ou do serviço. A audição é uma habilidade que a gente desenvolve tão pouco. E como que isso é importante para a gente perceber, né, Thiago? Tudo que está passando, o que está acontecendo, para aí você saber o que vai falar. Você fala pouco e fala de maneira assertiva, como você colocou. Até, Lisa, para você ter informações, para você saber exatamente o que seu cliente precisa. Porque tem vendedor, geralmente o vendedor, ele, na grande maioria, tem pessoas que não é o caso, mas não tem problema, eles são bons comunicadores. O vendedor ele é um bom comunicador. E geralmente a pessoa que é boa comunicadora, muitas vezes, ela acredita que ela tem que ficar falando. Ela tem que ficar falando, que todo mundo quer ficar ouvindo ela. E não. A palavra, tem pesquisas que mostram o seguinte, a palavra que é mais doce, mais melódica, tem teste disso, que as pessoas colocam um monte de eletrodo no cérebro e mostra quando que você tem um sentimento positivo com aquilo. A melhor palavra que existe para você escutar é a palavra você e a palavra, no caso, Lisa, no caso, o seu nome. São as duas, né, palavras que você quer ouvir, que a sua emoção vai lá em cima. E depois disso, que entra de forma mais profunda, é alguém falar sobre seus filhos. Tá? Então, só para você ter. Isso aqui é uma pesquisa que foi feita em Londres, que explicava sobre tudo isso. E o que acontece? Se você não tem essa empatia de se colocar no lugar do outro, você não vai conseguir direcionar a questão do produto. Aliás, acho que foi exatamente o que o Samuel falou aqui. Ó. Como é que você vai direcionar o produto se você não sabe o que a pessoa está precisando? Porque eu vou dar um exemplo aqui para você, Elisa. Imagina que você fale assim, eu quero comprar um carro e eu tenho uma concessionária. Você chega na concessionária, eu vou lá na frente, te atendo. Oi, Lisa, como é que você está? Tudo bem? Então vamos lá ver os carros. Eu tenho 2 maneiras básicas de vender esse carro para você. Uma, eu chego para você e falo assim, Lisa, aqui tem o T-Cross, é a SUV nova da Volkswagen, vem aqui para você ver. Essa é uma maneira. A outra maneira é falar o seguinte, Lisa, então vamos lá. Você quer um veículo
0 quilômetro ou você quer um veículo seminovo? Aí você fala assim para mim, eu quero um 0 quilômetro. Legal, Lisa, ótimo. E fala para mim, esse veículo é para você viajar, para você, ou é um veículo mais para passeio? Você fala assim para mim, é para passeio. Tá ótimo, Lisa. E fala para mim, você tem filhos, tem filho pequeno, você é casada, como é que é? Olha, sou eu, meu esposo, meu filho, e a gente tem um cachorrinho também. Falo, opa, então talvez não possa ser um carro tão pequenininho e tal, talvez você já queira um carro um pouquinho mais espaçoso. Legal. Lisa, fala uma outra coisa para mim. Você está pensando em investir acima de 70 mil, abaixo de 70 mil? Sei lá, mais ou menos na faixa de 70, 80 mil, estourando aí 90. Legal. Lisa, uma última pergunta. Você prefere um carro mais off-road, mais alto e tal? Ou você prefere aquele carro mais sedã, um carro que... eu gosto de carro alto. Eu gosto de carro alto. Mulher gosta de carro alto, né? Eu gosto de carro alto. É assim que eu gosto. Então tá legal. Me acompanha que eu tenho exatamente o que você precisa. Eu já fiz a venda. Quando eu chegar no carro, a Lisa já está se imaginando com a família, passeando, com o cachorro. Toda a minha comunicação vai ser em cima das respostas que a Lisa me deu. E qual que é o grande erro das pessoas? Ela quer ficar falando do produto. Eu vou dizer uma outra coisa para você, Lisa, que é um mito, tá? Tem gente que já brigou comigo por causa disso, é polêmico, tá? Então, polêmica, hein? Olha lá, João Kleber, né, Lisa? Olha aí. Logo cedo. Vamos lá. Tem gente que tem a impressão de que você tem que saber tudo sobre o seu produto. E eu vou falar uma coisa para você. Saber sobre o seu produto não é o mais importante. Vai te ajudar, mas não é o mais importante. O mais importante é você saber sobre se relacionar com pessoas e escutá-las. Porque até ela sabe te falar melhor do que você do seu produto. A pessoa que você está falando, ela sabe melhor do que... Ela sabe, muitas vezes, melhor do que você do seu produto. E vou dizer mais uma coisa, Lisa. Se o seu produto é um produto de conhecimento, se você, por exemplo, dá um curso de vendas, um treinamento, uma mentoria, é mais ainda, porque você pode adaptar o seu produto de acordo com o que a pessoa está falando para você. Então, você pergunta para ela isso, isso, isso. Daqui a pouco você fez 5 perguntas. Vai ter uma pergunta que ela vai falar o seguinte: olha, o meu problema, Lisa, é que eu estou com uma dificuldade muito grande no fluxo de caixa. Eu recebo o dinheiro no dia 15, só que eu pago funcionários no dia 5, e aí todo mês eu estou precisando pegar um dinheiro do banco, e isso eu não estou sabendo como fazer, e eu não quero pegar um empréstimo para pagar outro. Aí você fala, opa, já sei o que eu vou fazer. Eu vou colocar dentro do meu trabalho, dentro do meu treinamento, um módulo de fluxo de caixa, como que você casa o fluxo de caixa para que você tenha essa receita. Olha a riqueza de você escutar. Então, assim, tem produto, isso aqui eu não vou poder ficar, eu não vou mudar esse produto. Agora, quando é um produto de conhecimento, eu posso fazer isso. Agora, o que eu posso fazer com isso daqui, Lisa? Eu pergunto para você, Lisa, o que você gosta de fazer? Como que é a sua rotina? Fala para mim. A Lisa fala assim, eu acordo cedo, eu tomo meu café, eu faço uma live 7 horas da manhã, aí eu vou fazer caminhada, aí eu vou pedalar. Falo, perfeito, você vai pedalar? Você sabia que isso daqui é excelente para quando você está fazendo a sua pedalada, quando você está fazendo o seu spinning, a sua bike, para você se hidratar? Pronto. A Lisa já criou um filme na cabeça dela. Ela encaixa isso aqui na rotina dela. Ou seja, tenta entender o que o outro precisa e encaixa o seu produto no que ele precisa, desde que seja necessário. E vou te falar mais uma coisa, Lisa. Se o seu produto não for necessário para a pessoa, você vai falar assim para a pessoa, para você não vai funcionar. Seja extremamente transparente. Eu vou dizer para vocês, de cada 10 pessoas que me procuram para dar mentoria, eu aceito uma. De cada 10, a Fran um dia está brigando comigo. Eu falo assim, amor, mas como assim você dá mentoria e a pessoa pede mentoria e você fica falando que não dá mentoria? Eu falo, não é que eu não dou mentoria. Eu não posso trabalhar com um projeto de algo que ou a pessoa está muito crua em relação ao negócio dela, vai impactar muito pouco. O meu trabalho não é para uma pessoa, sei lá, vamos falar em valores. Imagina alguém, Lisa, que ganhe R$ 2.000 por mês e queira ganhar 2.500. Não é o meu trabalho. Tem pessoas que vão poder ajudá-la com isso. O meu é outro, o meu é para você ter um negócio maior, para você escalar isso. E não faz sentido
eu começar um trabalho contigo e não poder te ajudar. Aí a Flor falava, mas amor, a gente tem que... Eu falei, não, mas não tem, a gente tem que fazer quando a gente ajuda. Até porque, até a remuneração, ela tem que ser proporcional, senão eu não consigo ajudar. Não é justo, né? É verdade. O Thiago, você colocou uma coisa que eu achei formidável, né? Essa questão de falar, porque tem muita gente que engessa o produto, né? E, aliás, por que que eu escolhi trabalhar o meu método, né? Fazer o meu instituto e não trabalhar afiliada a algumas empresas que eu poderia, porque justamente eu não queria algo engessado. E olha só que interessante. Eu tenho, né, uma planilha que eu ajudo o pessoal a organizar as despesas, o fluxo de caixa pessoal dessa pessoa. Essa planilha ela é grátis, eu deixo ela de presente lá no meu Telegram para todo mundo. E eu vou atualizando ela constantemente, pelo menos a cada 3 meses sai uma versão. Por quê? Porque nas mentorias, a doutora André, mentorada minha, Eu vi ela seja aqui. bem-vinda, André, acordou cedinho. André sabe tudo dos injetáveis para deixar a mulherada linda. E aí, nessa questão de eu estar conversando com as mentoradas e alunas, elas falam, poxa, e aconteceu exatamente isso. Eu tinha lá toda a organização com uma média do mês, né? Onde elas trabalhavam de colocar as metas. Só que eu vi que muitas falavam, mas eu não recebo só um dia no mês. Não tem problema. Fui lá, atualizei a planilha, coloquei semanal para que ela consiga entender o fluxo de caixa dela no mês. Vou lá no Telegram, aviso todo mundo, gente, tem uma versão nova da planilha, assim, assim, assado. Então, essa questão de você ouvir o teu cliente e estar disposta a adaptar o seu produto para essa entrega, claro que tem coisa que às vezes é uma necessidade de é pequeno. Mas nesse caso eu falei, poxa, é verdade, né? Deixa eu ajudar as pessoas a entenderem semana a semana o fluxo dela, não precisa ter só a visão do mês. E aí vai lá e dispara uma versão nova. Então, o tempo todo, mesmo um produto único, a gente está ali atualizando e melhorando para fazer a necessidade, né? Para atender a necessidade do pessoal. Isso é muito importante. E eu vejo que às vezes tem vendedor, eu já passei por isso. Uma vez eu fui ligar pedir pelo WhatsApp numa farmácia, e assim, enquanto uma farmácia estava discutindo comigo o prazo que ela ia levar, que é o padrão dela para retornar o orçamento, a outra já tinha mandado. Detalhe, mais caro. Adivinha de quem eu comprei? É claro, e as pessoas. Você sempre vai pagar o mais caro desde que você se sinta atendida e que vale a pena. Por que que você paga um café no Starbucks R$ 15 e quando você vai na padaria, alguém te cobrar 10, você vai falar que é uma fortuna? Para Isso mesmo. pensar. Não Sim. é sobre preço. Você tem que entender que não é sobre preço. Tem dois fatores que fazem com que as pessoas queiram comprar o seu produto, independente do preço. Dois fatores. Um dos fatores é o que a gente chama de pertencimento. A pessoa ela compra algo para se sentir, para ter uma emoção de pertencer a alguma coisa. Então, por exemplo, a pessoa compra uma moto da Harley Davidson. A pessoa vai e compra uma moto da Harley Davidson. Aí você fala, nossa, mas ele comprou porque ele gosta de moto. Não, ele não gosta de moto, ele gosta de Harley Davidson. É outra coisa. A Harley Davidson ela vem de uma sensação de liberdade, de você poder, inclusive muitas pessoas de mais idade têm motos da Harley Davidson, porque ela tem Uhum. aquela sensação de querer fazer isso. É assim que funciona. Enquanto outras empresas entendem, valorizam muito a questão do encantamento do cliente. Então, o que que você faz? Imagina, Lisa, outro dia eu passei aqui numa aula que a gente deu, uns slides, tem uma cafeteria na China. Olha só como que funciona isso. Você chega lá, aí a cafeteria tem um café, e em cima do café ela tem uma espécie de uma base, uma estrutura, que vai um algodão doce. E esse seu café, ele vem sem açúcar. A espuma do café sobe e começa a derreter o Derreter o algodão algodão. doce. É uma chuva de açúcar no seu café, no café que você está tomando. E Olha o que só. acontece? Ele custa na faixa de 5 euros, então vamos colocar aí que seja R$ 30 mais ou menos, e tem um outro café que custa 10. A minha pergunta é, se eu estou lá na cafeteria e eu chego e eu vejo do meu lado uma pessoa tomando um café com uma chuva de açúcar em cima e tal. E assim, se fosse R$ 500 eu não compraria, mas daria R$ 30, 5 euros ali.
A pergunta é, você vai comprar o café normal de 10 ou você compraria esse de 30? Por que você Claro compra que de é de 30? 30. Porque é encantamento do cliente. Você não compra café, você compra experiência. Com E essa certeza. experiência, você ainda vai fazer o seguinte, você vai bater foto disso. Você vai postar no seu Instagram, você vai fazer, fala, gente, dá uma olhada aqui o que eu vi, onde que eu quero chegar, Lisa? Guarda isso. Se a experiência vale a pena, você paga 3 vezes o preço normal. Se a experiência vale a pena, você paga o triplo do valor daquele produto. É assim na cafeteria e é assim na nossa vida com relação a qualquer detalhe que alguém te atenda de uma maneira única. Então pensa nisso quando você vai vender o seu produto. Para de empurrar produto nos outros e coloque experiência dentro do seu produto. Ah, mas eu vendo Avon, como é que eu vou colocar a experiência? Sabe como é que você põe a experiência? Faz um cartãozinho com o nome da sua cliente, dá um brinde para ela, compra aquele negocinho de fazer assim com o seu nome e dá um para ela com um lacinho com o seu nome. E fala para ela que se ela comprar acima de R$ 300, ela vai ganhar também mais alguma outra coisa. Manda mensagem para ela no dia do aniversário dela. Coloca alguém para interagir. Faz com que ela se sinta querida por você. E aí que você vai bombar, mesmo vendendo produto dos outros. Ô, Ti, nosso tempo está acabando aqui. O Instagram derruba, você sabe. Eu Sim, também tenho reunião agora às 9. legal. Preciso me preparar. Mas você falou uma coisa. Ó, foi dia de chocolate, antes de ontem, né? Foi dia de chocolate. Aí não sei se você viu que eu coloquei aquele post daquela Eu rosa de vi, eu chocolate, vi, né? eu Aquela vi. rosa faz um sucesso. E eu falei isso. Eu falei, ó, eu não sei o que você vende. Seja lá o que for que você vende, põe chocolate junto. Não tem como, não tem como não surpreender, gente. É isso, Você Li. vende Avon, manda um bombom junto. Você vende calcinha, manda chocolate junto. Você vende um carro, põe chocolate dentro Bom junto. chocolate. E Eu não outra, e sei o que sem você avisar. vende. E sem avisar que vai ter o chocolate. Claro, claro. Essa é a questão. Aí, se você puder colocar o nome da sua marca lá, né, na etiqueta, comprar os brigadeiros e colocar uma etiqueta, põe o nome da sua marca no chocolate. Gente, surpreender o cliente é com certeza o segredo para elevar o padrão. Eu vejo muitas clientes e mentoradas, alunas minhas, falando, ah, eu não consigo aumentar o preço. Eu falo, para, não, nunca mais repita isso. Sempre é possível, né? Claro que a gente tem que Sim. entregar, porque não é só aumentar o preço e aumentar o boca a boca ao seu respeito. E Mas sempre é aumenta, né, Lisa? Porque possível. quando você tem uma experiência que para você ela te encantou, o seu nível, você é um potinho de gratidão. Ele transborda. Quando a gratidão transborda, ela vira depoimento. É isso mesmo. Não tem como guardar. O Samuel comentou aqui, ó. Deixa eu ver o preço que ele colocou. R$ 60 por 15 minutos no bar gelado no Iceland em Campos do Jordão. Olha que legal. Você fala, poxa, mas é isso aí, 15 minutos. Você quer ficar lá? Você vai ter que pagar. É isso mesmo. Gente, eu quero agradecer vocês. Tiago, eu quero muito, muito te agradecer. Eu vou deixar essa live salva, né? Depois eu acho que se vira um vídeo do YouTube com essas dicas, né? A gente vai cortar um pouquinho e deixar essas dicas. Tivemos frases poderosas. E eu vou pedir para você deixar um livro de indicação para a gente finalizar a nossa live de hoje, Tiago. Tá bom. Livro, eu vou deixar o Trabalhe 4 Horas por Semana. Um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Tá lá na Do Tim, cabeceira. do Tim Ferriss. Eu não tenho mais, porque eu estou doando todos os meus livros, Lisa. Estou num momento minimalista. Então, eu doei. Foi junto aí nos sorteios que eu fiz. Mas Trabalhe 4 Horas por Semana do Tim Ferriss muda a vida completamente. Você se enxerga de maneira diferente. Você passa a entender produtividade e não ficar batendo Agenda cheia. ponto no lugar, esperando passar a hora. E aí você não gasta a sua vida com isso. Isso mesmo. Gente, um beijo. Tiago, muito obrigada. Legal, Lisa. Obrigado, viu? Beijo para todo mundo. Até a próxima. Fica com Deus. Excelente quinta-feira. Obrigada, Tiago. Tchau, tchau.